Quando nós estudamos qualquer parte do Antigo Testamento ou qualquer parte da Escritura, irmãos, é muito importante termos em mente as estruturas da teologia como elas se manifestam na Bíblia. Não apenas a ideia de queda, não é, de criação, queda e redenção, que é um paradigma de leitura também do texto, mas também as estruturas do pacto, o conceito de que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo desde o princípio. E nessa aliança sempre ele trabalhou com um representante. No pacto das obras, o representante da raça humana era Adão. No pacto da graça, como revelado na Escritura, o mediador desse pacto é Jesus Cristo, o cabeça dessa aliança. E a igreja ali é representada nele. Ela é subordinada, ela é abençoada por ele. Então, quando nós lemos uma história como essa, específica entre Davi e Golias, nós estamos lendo uma história que representa todo esse quadro maior. Todo esse quadro maior. Nós não estamos aqui lendo simplesmente uma história que fala de um embate entre um gigante e entre um soldado de Israel. Não é assim que Deus revela a sua vontade. Por meio dessas histórias, nós aprendemos acerca da gloriosa história do Evangelho e da obra do Senhor em redimir o seu povo. E exatamente assim que a Escritura vai descrever. Ora, Davi aqui é o grande nome, esse é o grande nome. E quando, por exemplo, sem desmarcar 1 Samuel, quando você vai para o Salmo 89, quando o salmista faz referência ao pacto de Deus com Davi, em 2 Samuel 7, Salmo 89, ele então faz menção de que ele era aquele que Deus havia levantado para socorrer o seu povo. Veja comigo no Salmo de número 89, irmãos, que é o último salmo do livro de número 3. Porque no Salmo 90 começa o livro 4 do Saltério, é o último salmo do livro 3. E termina assim, veja: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Aqui ele diretamente diz: fiz uma aliança com Davi, meu servo, e eu prometi a ele. Eu prometi a ele. Qual é a promessa, irmãos? Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono. Lembra, ele agora, Davi, ele tem sobre si uma posteridade. Há um povo, há uma nação que está representada nele. E o fundamento desse pacto, diz ele, é a benignidade, a bondade de Deus. Esse é o fundamento desse pacto. A misericórdia é a base desse pacto. Quando você vai, por exemplo, no mesmo Salmo 89, no verso 17 em diante, diz assim: porquanto tu és a glória de sua força, no teu favor avulta o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel o nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido. Eu dei a ele poder para salvar. Veja só, irmãos, o verso 19: outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer, e do meio do povo exaltei um escolhido. Exaltei um escolhido. Verso 20: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi.
eu concedi poder a um herói para que ele pudesse socorrer. E diz o texto, o nome dele, encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Você vai perceber que no capítulo 16 de 1 Samuel, ele foi ungido pelo profeta e agora ele é capacitado para libertar o seu povo. Ora, é claro que ele está falando de Cristo tipificado na pessoa de Davi. Então, é muito simplista, eu posso dizer assim, irmãos, nós nos determos numa história como essa, quando nós olhamos para essa grande figura, essa grande imagem que é a revelação bíblica da estrutura do pacto. Nós temos, então, um representante que foi levantado pelo Senhor para defender o seu povo e que a sua descendência seria abençoada por meio dos seus grandes feitos. Foi o que aconteceu aqui nessa história. Então vamos voltar um pouco para o nosso texto, 1 Samuel 17, vamos pensar em duas figuras importantes. Primeiro, os gigantes que voltam a ser tratados no texto, que já foram tratados em Números, nós vamos voltar lá em Números, depois vamos ver 1 Samuel capítulo 17, e depois a figura desse embate, o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão falhou e o segundo Adão é levantado para destruir os inimigos. O segundo Adão claramente é Jesus Cristo. Então, vamos pensar aqui um pouco, irmãos, veja que detalhe interessante. Se você voltar comigo a 1 Samuel 17, você tem a história da chegada desse gigante chamado Golias, de 3 metros, carregando uma armadura de 57 quilos no peito, e que a ponta da lança pesava 7 quilos. Era um gigante de fato. Esse homem veio para destruir. Só que não é a primeira vez que Israel vai enfrentar alguns gigantes. E você vai notar quando isso aconteceu. Lá em Números, por favor, aí volte comigo, nós fomos para frente para os Salmos, agora voltaremos um pouco para trás. Lá em Números, no capítulo 13, por favor, Números capítulo 13. Aqui eu tenho a história dos 12 homens que são enviados como espias para olhar para a terra de Canaã. Para olhar a terra de Canaã. Lá em Números 13, você vai notar, Moisés vai enviar 12 espias para que explorassem Canaã na terra, ali naquele local. Essa terra que mana leite e mel. E eles chegaram relatando isso. É uma terra gloriosa de fato. Mas 10 deles concluíram o seguinte, irmãos, 10 deles concluíram, nós não podemos atacar essas pessoas, eles são mais fortes do que nós. Eles são mais poderosos do que nós. No capítulo 13, verso 31 e 33, preste atenção nas palavras dele. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, vimos ali os filhos de Anaquim, filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Foi exatamente essa a descrição. 10 dos 12 gigantes que vão nos devorar. Nós somos como gafanhotos diante deles, a mesma imagem. Por outro lado, no capítulo 14, Calebe e Josué, no verso 8, disse assim, veja as palavras do Senhor, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra,
e no-la dará, terra que mana leite e mel. O Senhor nos dará. Mas o povo temeu, irmãos, temeu profundamente aquilo que estava diante dos seus olhos. E foi naquele contexto, perceba, os primeiros gigantes que aparecem nesse contexto, na terra de Canaã. O medo, o problema deles não era os gigantes, era a incredulidade. Deus havia prometido a Israel, quando chamou Abraão em Gênesis 12, que daria essa terra ao seu povo, e lá eles habitariam e multiplicariam. Quando eles chegaram ali, que viram aqueles inimigos, a mesma coisa que aconteceu ali, 1 Samuel 17, aconteceu em Números 13. Eles tiveram medo. 10 influenciaram a maioria. 10 deles conseguiram influenciar a maioria. Como resultado, irmãos, a glória do Senhor apareceu no meio do povo. E Deus disse a Moisés as seguintes palavras: eu vou destruir o seu povo, eu vou destruí-los, e eu vou arrancá-los do meio deles. Veja comigo, por favor, no verso 10 em diante: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Ainda Calebe e Josué falando. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. O povo ficou com tanto medo que o povo decidiu apedrejar Calebe e Josué. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E sabe o que Deus faz com Israel aqui? O Senhor diz: eles vão andar 40 anos no deserto. 40 anos. Esse povo não vai entrar na terra prometida. Só a geração seguinte. Eles foram incrédulos. Isso cabe um capítulo no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3 trata dessa história. Eles foram incrédulos e ficaram no caminho. O problema aqui, irmãos, não é se há gigante ou não, é se nós cremos ou não naquilo que Deus disse. Se nós confiamos ou não na sua palavra. O ponto aqui não são os inimigos que se levantam. O ponto aqui é se nós cremos nas promessas que Deus nos concedeu e naquilo que Ele disse que faria pelo seu povo. E nesse caso, mais uma vez, Israel falhou. Você volta para 1 Samuel 17, por favor, venha comigo e veja as palavras, irmãos. 1 Samuel 17. Não é à toa que nós somos lembrados que eles passaram ali, veja, 40. Você sabe quantos dias foi que Golias ficou afrontando o Deus de Israel? 40 dias. Isso não é um número. Veja, 40 anos eles passaram porque foram. Agora 40 dias eles passam ali. E ele afrontando, e ninguém se levantava por causa do nome do Senhor. A única coisa que o gigante fazia era afrontar Saul e o exército. Eles nunca associaram o povo ao Deus desse povo.
Nunca foi assim. Eles sempre separaram as duas coisas. Quando você vai para o verso 24 do mesmo capítulo 17, você vai perceber, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiu de diante dele e temiam grandemente. Temiam grandemente. Não havia liderança ali, irmãos. Havia medo, pavor. O próprio Saul não tinha o que fazer, porque ele não cria, o Espírito foi tirado dele, e ali ele não tem apenas poder para fazer, ele não tem como crer, a sua fé não existe, ele é um homem incrédulo, ele não está pronto para essa batalha, ele não sabe o que lhe aguarda, ele não tem consciência daquilo que ele espera, ele só pensa no agora e no momento. Ele falha. Perceba que quando Davi chega na cena, irmãos, ele chega como Josué e Calebe. Ele entra na história como alguém que é distinto dos 10. Ele estava confiante de que o povo de Deus pode vencer gigantes, como já fez antes. Como o Senhor já usou para destruir animais que queriam destruir o seu rebanho. Você vai notar ainda, o povo estava angustiado e desmaiado. Veja o verso 11, veja a alma do povo descrita, o detalhe do narrador em fazê-lo. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Tiveram medo. Ao contrário de Saul, que se escondia, Davi está pronto para agir. Ele está no campo, quando chega a informação que ele fazia por 40 dias. Volte comigo, por favor, no verso 23. Ele diz: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara a Davi, e Davi o ouviu. E ele pergunta, não é? O que é que vai acontecer aqui? Qual é a recompensa para destruí-lo? E eles vão dizer isso, irmãos. Ele vai dizer, a recompensa é essa. E aí ele vai e encontra seu irmão, que tenta menosprezá-lo nessa batalha, como nós já vimos no verso, apenas volte comigo e leia, acompanhe a leitura do verso 28 e 29, diz: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, a falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, e desceste apenas para ver a peleja. Fizeste apenas isso? Ele então é desprezado aqui. Lá em Mateus, no capítulo 13, irmãos, no verso 55 a 57, você vai encontrar as seguintes palavras: não é este o filho do carpinteiro, dizendo acerca de Cristo? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Eles desprezaram Cristo, os da própria casa disseram: nós não conhecemos a sua mãe e o seu pai? Não é ele irmão desses que estão aqui conosco? Quem foi que deu essa autoridade a ele? E Eliabe olha para Davi e diz: esse aqui é meu irmão, eu te conheço, eu sei quem é você, eu conheço a tua maldade, o teu intento. Ele foi desprezado aqui, mas não tenha dúvida. E Davi persiste na questão, irmãos.
Você vai ver que lá em João, no capítulo 1, verso 11, você vai ouvir o Evangelho dizendo: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Da mesma forma, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, verso 20 e 21, você vai encontrar: então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os parentes de Cristo vieram prendê-lo. Não é essa história, os passos de Davi, o levantar desse homem, o caminho, o desprezo. Ele fala de uma figura mais gloriosa, de um desprezo muito profundo que o nosso Redentor, quando veio, nascido de mulher, sob a lei, também passou. Davi persiste com as suas perguntas, irmãos. Ele insiste no verso 30 do 1 Samuel 17. Ele diz: desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Davi se afasta do irmão e pergunta, e eles respondem a ele. No verso 31, aquela notícia chega a Saul, e ele é enviado até Saul. Veja, o rei que está aqui humilhado, com medo, está aqui com um jovem, um pequeno pastor diante dele. E esse jovem olha para ele e diz assim: não desfaleça o coração. Não desanime. Que coisa me traz à memória as palavras de Cristo em Isaías 50. Ele me deu línguas de erudito para saber dar a boa palavra ao cansado. Não desanime o teu coração. E a esperança aqui, irmãos, não é essa que eu posso tentar te dar, não. Ele diz: porque eu vou enfrentá-lo. Você lembra que Cristo disse isso aos discípulos? Que quando ele disse que ia para o Pai, e houve um temor no coração dos discípulos. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Não se entristeçam. Aí Jesus disse mais a eles: estas coisas eu vos digo para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Não desanimem, eu vou enfrentar o inimigo. Isaías, aqui o texto é muito claro, e a glória, depois de Isaías 11, é descrita assim, mas especialmente, irmãos, nesse contexto, nós somos lembrados dessas palavras de Cristo. Não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Porque se há alguma coisa que nós temos no meio desse mundo de escuridão, de dúvidas, de incertezas, é medo, pavor. Não há nada que possa aquietar verdadeiramente o nosso coração, senão um capitão da guarda que diz: eu vou destruir os inimigos. Pode acalmar o coração. Veja, um jovem pastor fala para um rei ali totalmente perdido e diz a ele: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Essa palavra servo, irmãos, ela remonta à linguagem de Isaías 53, o servo, o sofredor. Davi é também chamado de servo.
o servo que veio libertar o povo. Moisés é chamado de servo. O meu servo Moisés morreu. Ele disse para Josué, no capítulo 1 de Josué, o meu servo Moisés morreu. O teu servo vai pelejar com ele. E aqui, irmãos, perceba nesse conflito impressionante, essa imagem impressionante, nós encontramos conforto na glória do Evangelho, nos passos de um rei, ainda pastor. O problema nosso não é o tamanho do problema, é a nossa incredulidade. Nós queremos ter conforto, irmãos, pensando que o diagnóstico não é tão ruim assim, pensando que o problema não é tão ruim assim. O nosso conforto vai estar e que não é tão ruim como dizem. Não é aí que está o meu conforto, nem o seu. Está no Senhor. Ou eu confio nele, ou eu não sei o que é conforto, nem descanso para minha alma. Gigantes, Israel estava acostumado a eles e derrotado sempre, porque sempre foi incrédulo. Mas o segundo grande elemento agora é a serpente. E aí vem uma outra imagem muito interessante nesse texto. O narrador, ele cuida de descrever a roupa desse gigante, os detalhes dessa batalha. Volte comigo, por favor, para o início do capítulo 17 de 1 Samuel. E ele assim descreve esse homem a partir do verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas. Veja que coisa interessante. Ele tinha escamas no peito. Se você for olhar, você for curioso, for lá, né, procurar sobre como é a pele de uma serpente, aí você pergunta, vai lá no Google, né, e coloca lá, as serpentes têm escamas? Tem escamas. As serpentes, elas possuem escamas, e você vai perceber, com essas palavras o Google diz, as escamas das serpentes são feitas de queratina, uma proteína, e são duras e pouco elásticas. Elas são feitas, elas são trocadas, elas são transformadas, mas existem ali escamas nelas. E ele diz assim, esse homem, ele se veste como uma serpente. O peito dele, o peitoral dele é de escamas. Isso nos faz pensar ainda um pouco mais na história, irmãos. 1 Samuel 11, você vai lá comigo, conta a história de Nahash, não é? 1 Samuel capítulo 11, que a nossa tradução, na nossa versão diz assim, capítulo 11, verso 1, então subiu Naás, né? Está escrito Naás aqui na nossa língua, mas em hebraico literalmente é Nahash. E tem esse som no final, como está em hebraico, que é exatamente o mesmo nome usado em Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente era mais do que todos os outros animais, sagaz do que todos os outros. A mesma palavra. Entenda, sempre, e quem é aqui, irmãos? Saul vai vencer os amonitas, e sempre esses reis e essas histórias estão associados com essa figura. O nome dele era serpente. O nome dele era serpente. É claro que, em resposta à incredulidade, irmãos, de Saul, em dizer, Davi não pode destruir esse gigante, e aí Davi vai mostrar a sua capacidade de destruir animais selvagens.
E ele rejeita as armas e a armadura de Saul, porque ele não estava acostumado a isso, nós já lemos isso no texto. E ele vai enfrentar o Golias, irmãos, com as armas de um pastor. Como ele vai enfrentar a serpente com as armas de um pastor. O texto diz que ele usava uma sacola de pastor. Veja como Golias disse acerca dele no verso 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Como se fosse assim, você vem me domar? Ora, Davi já destruiu um leão, ele já matou um urso. O que é um cão? O que é uma serpente para ele? Ele parte para cima deles. Ele veste, irmãos, essa roupa que não é a roupa de Saul. No jardim do Éden, Adão foi criado para governar sobre todos os animais. Adão foi derrotado pela serpente. Adão foi criado para dominar todos os animais. Dominai sobre todas as aves dos céus, os animais do campo, tudo que existe. E ele foi derrotado pela serpente. A manifestação do nosso representante, irmãos. Davi, que tipifica Cristo, mais uma vez se levanta diante de uma outra serpente. Ele disse: eu tenho o poder da morte nas minhas mãos. E se você for derrotado, vocês vão me servir todos os dias. Israel, irmãos, lá no deserto foi destruído pelos gigantes e gastou 40 anos no deserto. 40 dias, um dos descendentes dos Nefilim, um dos descendentes dos gigantes, se coloca diante de Davi por 40 dias, desprezando o nome do Senhor. Nós vamos tratar disso com mais detalhe no próximo sermão, mas preste atenção, o detalhe, a promessa que Davi faz, no versículo 46, de 1 Samuel 17, diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. A cabeça. Eu vou cortar a tua cabeça. É impressionante que é isso que vai acontecer na sequência do texto. Davi, o representante da igreja do Antigo Testamento, o herói que Deus levantou no Antigo Testamento e que capacitou no Antigo Testamento para libertar o seu povo, ele se levanta e traz consolo e ânimo a Israel, como o texto claramente nos diz. Você sabe que essa é a figura maior da Escritura, é aqui que está posta a estrutura maior da Escritura. Por isso, eu não posso simplesmente enfiar minha cabeça num texto e não ver a glória dessa mensagem em toda a Escritura. Porque, irmãos, quem é Jesus Cristo? Deixa eu explicar isso para vocês um pouquinho melhor. Lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, por favor. Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Você vai perceber que, distintamente de Mateus, a genealogia em Lucas está no capítulo 3. Em Mateus, a genealogia está no capítulo 1. Em Lucas, ela está no capítulo 3. E veja como é a genealogia de Cristo aqui, irmãos,
em Lucas capítulo 3, verso 23 a 38. É uma genealogia que lembra a genealogia de Crônicas. Se você for pegar o primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, verso 1, a primeira palavra que aparece no livro das Crônicas é Adão. Primeiro nome que aparece. Aqui na genealogia de Cristo, você tem, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. E ali passa-se a contar a sua genealogia, até que no verso 38 você vai ter Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Entende? Ele remonta a genealogia de Cristo até Adão. E é impressionante que no capítulo 4 você tem Cristo, o Filho de Deus, sendo levado para o deserto para ser tentado pela serpente, por Satanás. Veja o texto comigo, por favor, exatamente como diz o texto sagrado, irmãos. O texto sagrado. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Veja, imediatamente, a última palavra do capítulo 3 é Adão, filho de Deus. E aí começa Jesus Cristo, encabeçado em Lucas, como sendo aquele que veio, como segundo Adão, destruir a serpente. E ele vai enfrentá-la no deserto, imediatamente no deserto, onde Israel falhou, no deserto. Mas tem um detalhe, sem desmarcar o texto de Lucas, no Evangelho de Marcos, tem umas informações curtas e preciosíssimas. Marcos capítulo 1, verso 13, por favor, Marcos 1, 13, veja como ele descreve esse lugar que Cristo foi ser tentado. Ele diz assim, Marcos capítulo 1, verso 13, deixa eu ler o 12 e o 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. E estava com o quê, irmãos? Com as feras. Ele estava no deserto, mas ele estava com as feras, com os animais, mas os anjos o serviam. No capítulo 14 de Lucas, capítulo 4 de Lucas, verso 14, você vai encontrar a seguinte declaração. Lucas 14, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Lucas capítulo 4, verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, cheio do Espírito. Verso 18 e 19, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Lembre-se, o que acabou de acontecer com Davi, no capítulo 16, ele foi ungido pelo Senhor, e ele então vai destruir um inimigo. Imediatamente no capítulo 17, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vida, e restaurar aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui você vai notar num texto como esse, irmãos, num texto como esse, como que o Senhor descreve aqui a glória dessa vitória. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o segundo Adão, veio ao mundo para destruir Satanás e pôr em liberdade o seu povo. O nosso primeiro Adão, ele estava num jardim, onde ele tinha abundância de alimento. Ele tinha um rio
que saía do Éden e banhava aquele jardim, e se dividindo aquele rio em 4 partes, com muita abundância. Ele tinha sua esposa, ele tinha tudo o que era necessário. O segundo Adão veio e não estava no jardim, estava no deserto. E por 40 dias não comeu e nem bebeu. Porque essa batalha, ela é travada não pela força do homem, mas pela confiança na palavra de Deus. Jesus disse a Satanás: está escrito, somente a Deus devemos adorar. Somente a Ele devemos adorar. Arreda-te, Satanás. Ele liberta o seu povo, ele anima a sua igreja, irmãos, e ele convoca os discípulos para que possam proclamar o Evangelho em todo lugar. Você vai lembrar do que aconteceu lá com Davi. Quando Golias foi morto, houve um ânimo redobrado. Aqueles que estavam com medo agora tiveram coragem e partiram para a batalha. E aqui está a nossa segurança, irmãos, nosso ponto último. Quando nós enfrentamos tentações, nós não somos chamados apenas para seguir o exemplo de Cristo. Cristo não é apenas um exemplo a ser seguido, Ele é um exemplo a ser seguido, mas não é apenas um exemplo a ser seguido. Nós devemos crer nele. Você sabe qual foi o primeiro a crer? Foi Ele. Ele me ensina a crer. Vocês sabem que Ele confiou na palavra de Deus. Ele não renunciou o que Deus disse a Ele. Ora, ele sabia o que ia acontecer em Jerusalém. Ele disse: está escrito, eu vou a Jerusalém e lá eu vou sofrer, vou padecer, vou ser preso, crucificado, morto e sepultado. Ora, ele sabia disso, então ele poderia dizer: eu vou fugir. Ele disse: eu vim para esse dia. Eu confio em Deus. Eu confio nele. Isaías 50, ele vai declarar isso. Eu não me fiz de surdo, eu ouvi o que ele disse para mim. Eu dei as costas, o que queriam me bater, e eu dei as costas para que batesse. Eu dei o rosto para que eles espancassem, porque, Senhor, eu confiei em Ti. Eu fiz tudo o que me pediste, porque eu confiei em Ti. Eu confiei em Ti. E ele disse: e não fui envergonhado. Quem confia em Ti jamais será envergonhado. Eu creio nas Tuas promessas. Nós devemos resistir, irmãos, à serpente, mas a nossa esperança última não está na nossa habilidade de seguir a Cristo. Somente Jesus é fiel consistentemente. Nós não seguimos a Ele simplesmente como exemplo. Nós confiamos nele como nosso Salvador. E Ele diz para nós: não há motivo para desespero. Não há motivo para ter medo. Não importa quantos inimigos se levantem. Não há motivo para ter medo. Quando as tentações chegam, nós queremos resistir à tentação como Cristo fez.
Mas quando nós sucumbimos às tentações, irmãos, nós corremos para Cristo de novo. Perdoa-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Nós somos considerados fiéis porque nós estamos em Cristo. Não porque nós somos fiéis, mas porque nós estamos em Cristo. E a nossa alma pode repousar. E nisso nós podemos ter certeza. O que é exatamente que nós estamos enfrentando hoje? Qual é a angústia da alma que tem tentado te devorar? Que pecado tão grande é esse que você não consegue vencer? O que tem devorado a tua alma, irmão? Por que estás com tanto medo? Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, os discípulos estavam num quarto, diz o texto em João, com medo. Ele chega, estende a mão sobre eles e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. O Senhor levantou um herói que tem poder para nos salvar e nos sustentar. Todo aquele que vem a mim, todo aquele que tu me des, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Todos os que são teus estão segurados, sustentados em mim, e esses eu vou sustentá-los até o fim. Confia nele. Ele confiou em Deus até o fim. Confia em Deus, em Cristo, até o fim, até na hora da morte. E lembre-se disso. Não serás envergonhado. Não serás envergonhado. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Ó Deus bendito, nós te exaltamos nessa manhã, mais uma vez, pelo poder da Tua graça e da Tua misericórdia manifestada a nós por meio do Evangelho de Cristo, naquele em quem podemos confiar de todo o nosso coração e descansar a alma e saber da vitória do Senhor para com que estabeleceu e deu segurança ao Teu povo. Ó Senhor, dá-nos fé, aumenta a nossa fé, para cada dia mais não confiarmos em nós mesmos, mas em Ti e em Ti somente. Porque todas as nossas frustrações repousam nas falhas da nossa própria confiança que temos em nós mesmos ou nos nossos próprios modelos. Mas se confiarmos em Ti de todo o nosso coração, jamais seremos envergonhados. Fortalece a nossa fé. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, nós suplicamos pelo amor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.